A língua não é apenas um conjunto de palavras e normas gramaticais. Ela é a identidade de um povo, suas histórias, seus costumes e seus valores. Isso é muito profundo, não é? Gente, eu tô muito filósofa hoje, viu? Se liga aí que daqui a pouco tem mais filosofia de Maravi Carla. Olá, Educa Seguidor e Educa Seguidora, tudo bem com vocês? Eu sou Carla Soatman, mais conhecida como Maravi Carla, e vocês já entenderam por quê. E hoje, no Palavras em Foco, vamos falar sobre nossa língua portuguesa, suas variações e nossa cultura. Mas, primeiramente, me responde daí. O que é cultura? Simples. Cultura é tudo que forma o modo de viver de um grupo de pessoas. Como, por exemplo, a arte, as comidas, as festas, a língua, os costumes, as crenças e as tradições. A cultura ajuda a formar a nossa identidade enquanto povo. Agora se liga, a cultura é passada de geração em geração e está sempre mudando e se adaptando com o tempo. Sabia? É isso, Educa Seguidores. Tudo faz parte da nossa cultura, inclusive, como eu já falei, a nossa língua portuguesa, que assim como a cultura, também vai se adaptando e vai mudando de acordo com o tempo e com os seus falantes. E essas mudanças na nossa língua nós chamamos de quê? De variação linguística. As variações linguísticas, elas demonstram a riqueza da nossa língua portuguesa. Isso é muito lindo, né? As variações linguísticas, elas são influenciadas por diversos fatores, como, por exemplo, o tempo, a região geográfica, a idade, a profissão, o grupo social, entre outras coisas. Mas vamos entender melhor. Um exemplo clássico de variação de região ou regionalismo, vocês podem encontrar esse termo por aí, é o uso de palavras ou expressões regionais. Em diferentes partes do Brasil, as pessoas podem utilizar diferentes termos para se referirem aos mesmos objetos ou ações. Por exemplo, no norte do nosso país, podemos escutar a palavra jangada para se referir a uma embarcação, enquanto no sul do nosso país, podemos escutar a palavra bote para se referir à mesma embarcação. Ou então, quer ver um exemplo que você conhece? Produção, solta aí na tela a imagem. Gente, que alimento é esse? Como é que você chama esse alimento? Pois é, alguns vão chamar de aipim, outros de mandioca e outros de macaxeira. Vai depender da região em que o falante se encontra. Isso é variação linguística. Outro aspecto interessante são as gírias e as expressões coloquiais. Elas são utilizadas por diferentes grupos sociais. Esse uso demonstra pertencimento e a identidade desse grupo. Por exemplo, os jovens podem utilizar expressões como é maneiro, top, é massa, para indicar que algo é muito bom, muito interessante. Como, por exemplo, o nosso Palavras em Foco. Produção, carimba aí que é top. Agora, vamos falar como a nossa língua muda de acordo com o tempo? Pois é, palavras que eram comuns há décadas, hoje em dia podem parecer antigas e estranhas também. Por exemplo, vossa mercê. Vossa mercê se transformou em vós-me-cê com o tempo. Depois, com mais tempo, chegou a você. E hoje, o que é que a gente encontra no WhatsApp, por exemplo? VC, para se referir a você. E as profissões também podem promover variação linguística? Sim! Um exemplo é o jargão técnico. Como é isso? Por exemplo, os médicos podem utilizar termos como prognóstico e diagnóstico. E os advogados podem utilizar termos como jurisprudência e litígio. Essas palavras, elas são comuns a esse grupo de profissionais. Por isso, é uma variação linguística daquele grupo. As variações linguísticas, elas também podem ser encontradas na escrita, desde o uso formal, em documentos oficiais, até a linguagem coloquial, como nas conversas com os nossos amigos. Pois é, as palavras e as expressões, elas podem variar consideravelmente, dependendo da situação de escrita. Infelizmente, as variações linguísticas
podem ser motivo de preconceito. O preconceito linguístico ocorre quando uma forma de falar é considerada inferior ou menos correta do que outra. Pessoal, vale lembrar que todas as formas de falar são válidas e ricas, pois refletem a diversidade do nosso país. Então, nada de preconceito linguístico, hein? Se liga. Gente! É fascinante, é muito lindo observar como nossa língua portuguesa se adapta às mudanças culturais e sociais. Ela é viva. É isso, educa seguidor e educa seguidora. Variação linguística existe e tudo certo e nada errado. Mais uma filosofia, eu tô muito filósofa hoje. Eu acho que eu vou até gravar um outro story pro meu Insta. Produção, joga aquela luz. Aquela trilha sonora que lá vem o pensamento do dia de Maravi e Carla. Assim como as palavras moldam a nossa identidade, a língua é o espelho da alma de um povo, refletindo sua história, seus costumes, suas crenças e a sua essência. Gente, isso é muito lindo, não é? Pois é, reflita sobre isso, hein, educa seguidor e educa seguidora. E até o próximo Palavras em Foco. Tchau, tchau.